pouquinho da crise que está aí assombrando o mundo inteiro e que, de certa forma, vai trazer consequências não somente para o Brasil, mas para toda a América Latina. E essa crise, de uma forma ou de outra, com maior ou com menor intensidade, vai acabar afetando o bolso de todo mundo, né? De que forma que isso pode movimentar, né, ou afetar o nosso bolso? A porta de entrada dessa crise que está aí assolando o mundo, ela pode ser um pouco diferente da crise que veio em 2008, né, onde a quebra daquele banco Lehman Brothers nos Estados Unidos provocou aí uma redução de quase 20% aí no PIB do último quadrimestre do Brasil, né? Então essa crise agora, nós já estamos de uma certa forma vendo os efeitos que ela pode provocar. Vocês devem estar acompanhando a alta vigorosa que o dólar teve nesses últimos dias aí, mais expressivamente nesses últimos 15 dias, essa forte alta que o dólar teve. E nós temos acompanhado também a Bolsa, que de uma maneira geral vem aí sofrendo uma queda vertiginosa nos preços das suas ações. Isso, de certo modo, não quer dizer que, por exemplo, as empresas brasileiras estão ruins. Isso é um reflexo do termômetro internacional, de uma série de fatores internacionais que estão fazendo com que os recursos aqui do Brasil possam ir embora para tampar dívidas que estão sendo dos investidores de outros países que estão aqui no Brasil. Uma parte dessa crise que vem lá na Europa, que está todo esse problema da Grécia, da Espanha, da Itália, da onde está vindo isso? Tá? Certamente, provavelmente também, devido aí ao fator dos créditos que foram arrolados nesses países. O endividamento na Europa, na zona do euro, é de cerca de 133% do PIB. Mas se vocês pegarem os dados do Banco Mundial, vocês vão ver que tem países como Dinamarca, que tem créditos da ordem de 200% do PIB, como tem os Estados Unidos. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, os créditos, embora ainda o crédito que é dado no Brasil, ele ainda é pequeno se nós compararmos com esses países da zona do euro e até mesmo dos Estados Unidos. Então o Brasil, de certa forma, está passando por essa fase inicial dessa crise um pouco mais tranquilo, porque o crédito aqui no Brasil ainda é baixo. O crédito hoje, segundo dados, o último dado do Banco Central, é de cerca aí de 47 e pouquinhos por cento do PIB. Se nós olharmos para os nossos vizinhos aqui, a Argentina é 15% do PIB. Então, de certa forma, o Brasil tem passado por esse primeiro período, por esse primeiro vento que está vindo aí da crise, né, até certo ponto aí, de uma maneira um pouco tranquila. Diversos fatores estão aparecendo, queda das bolsas, alta do dólar, tá? E o que esperar disso daí? Provavelmente a grande aí, não digo a salvação, mas aí o que vem pela frente, que é esse aumento do salário mínimo que vai ter agora no começo de 2012, certamente vai fazer com que a economia interna, o mercado doméstico aqui no Brasil, ele de certa forma ele venha a ter aí talvez um sofrimento menor, né? Ainda temos espaço no Brasil para a queda dos juros. Queda dos juros, por um lado, tende a favorecer um pouco mais o crédito, os órgãos governamentais tendem a dar mais subsídios para o crédito habitacional, tendem a derrubar um pouco essa taxa de juros ainda. Para quê? Para que aqueça um pouco mais o mercado de crédito, ainda dá espaço para cortar o compulsório dos bancos. E todas essas iniciativas tendem a fazer do mercado financeiro que ele sofra um pouco menos, né? O ideal então é que quem tem dívidas procure quitar essas dívidas, procure renegociar essas dívidas, não deixe elas
tomarem conta do seu cartão de crédito, do cheque especial, procurem organizar as suas finanças, procurem se educar financeiramente, conhecer os produtos financeiros que estão disponíveis para que você aplique o seu dinheiro. Uma queda na taxa básica de juros, por exemplo, mexe também não só no crédito, mas mexe nas aplicações financeiras. De repente, se você faz uma aplicação de curto prazo, de um valor baixo, você pode perder da caderneta de poupança, devido à existência de imposto de renda e de taxa de administração que são cobradas nos fundos de investimentos. Então, o ideal é que o brasileiro se eduque financeiramente, que ele crie uma cultura de estudo dos produtos, dos mercados financeiros em si, para que ele possa investir corretamente, para que ele possa buscar produtos adequados à realidade de cada um. E vamos aguardar para ver os próximos passos e os efeitos que essa crise aí pode trazer para todos nós. Bom, o que eu queria dizer é que a tendência natural das pessoas quando fala da crise atual é fazer um paralelo com outras crises ou outros momentos de crise. Então a gente vai ter que fazer isso com cuidado, e principalmente no que se refere ao Brasil, que não é uma situação normal. Então eu queria só ressaltar que não é um momento usual, um momento de normalidade plena da economia, é um momento excepcional. Então o que acontece hoje, né? Nós temos vários momentos aí, ou alguns anos já de crises, ou de eventos que levaram a essa crise. Então, o que significa que o mercado, ou as variáveis macroeconômicas, as variáveis econômicas, financeiras estão mal, ou não apresentam bons resultados desde 2008, pelo menos desde setembro de 2008. O que nós tivemos, né, é uma crise que começa nos Estados Unidos, com o mercado imobiliário americano, por várias outras razões. Essa crise se espalha pelo mundo, a tentativa de salvar o mundo, de salvar os países dos efeitos dessa crise, levam o quê? A consequências que em muitos dos casos é um endividamento bastante elevado, principalmente países industrializados, né? Com algumas diferenças que a gente nota. Bom, o que é o agravamento da crise? O agravamento hoje, em 2011, é que esses efeitos se sobrepuseram e nós começamos a ver países que não estão conseguindo pagar essas dívidas contraídas. Bom, não pagar significa que podem entrar em default ou vão quebrar. Quebrar significa que existem muitas pessoas que podem perder dinheiro. E até que as pessoas concebam uma forma de se livrar disso e esses países falirem, nós estamos verificando os efeitos dessa crise. Um deles é a queda generalizada de preços de ações e mercados, um turbilhão em mercados de câmbio e coisas afins, que são mais variáveis financeiras. O que a gente não viu ainda, quais são os efeitos que nós vamos ter em termos do lado real da economia: produto, desemprego, crescimento econômico. Bom, isto a gente sabe que nós podemos ter uma situação ruim ou minimizar isso, depende do que se vai fazer em termos de política econômica. Eu só queria ressaltar que no Brasil nós temos um sistema com inflação em andamento, que não está baixa, ou em princípio é preocupante. Nós temos uma dívida que não é preocupante, mas pode tornar-se preocupante. Nós não temos um país totalmente imune a nada, quer dizer, nós não vivemos num mundo autárquico. E nós temos uma situação em que não se pode pensar em ortodoxia, ou não se pode pensar em forma usual de política econômica como a gente pensava. Nós teremos algumas políticas em momentos excepcionais. E o que se chama atenção, o que eu chamo atenção, são apenas o seguinte: o sistema tem algo andando em termos de inflação. Então, isso é uma variável importante.
o problema do financiamento no Brasil é importante e o problema financeiro. Talvez a nossa saúde bancária seja um pouco melhor do que no resto do mundo. Mas que, em princípio, a gente terá aí uns efeitos da crise, sim. Vamos ver, talvez acho que a gente começa com isso já a partir do final do ano para ver os efeitos dessa coisa. Mas só queria deixar claro o seguinte: o que quer que seja feito em termos de política fiscal, gastar mais, gastar menos, tributar mais, tributar menos, e política monetária, mais ou menos crédito, vai ser fundamental para a gente ter uma crise mais ou menos profunda, ou até mesmo não ter crise.